minutos ou mais, sem som e sem áudio, tentando clicar e não conseguia. Então, eu vou começar por alguém que queira tirar alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida, professor, em relação ao livro. Eu estava lendo e eu tive uma dúvida com relação à interpretação aqui. Espera que eu estou abrindo o livro, só um minutinho. Tá, eu aguardo. Gente, quem tiver acesso ao chat, que quiser já ir deixando as dúvidas, pode deixar no chat, porque eu sei que tem muita gente que não tem acesso. Agora, também não precisa dizer, professor, eu não tenho acesso, eu não tenho acesso. Não tem, eu nem tenho muito como fazer. Eu recadastrei o e-mail de vocês todos, viu? Vamos ver se a gente consegue, né? Alguém assumiu o controle do... eu não sei porque isso acontece. Eu vou pedir encarecidamente, de novo, né? Eu sei que tem 100, no meio de 100 pessoas, sempre tem uma pessoa mais... que, tudo bem, podia ser uma brincadeira, mas que aparece aqui para mim, assumiram o controle do slide, né? Então, eu pedi que não assumam o controle, não fechem, não passem slide, respeitem seus colegas e a vocês próprios também, né? É uma falta de respeito próprio também. Professor, eu achei aqui a dúvida. Fala. Ele fala assim que... Eu vou ler a parte do texto que ele fala. Lembrando que acasalamentos endogâmicos são entre aparentados, aí ele fala que isso é utilizado para aumentar a frequência de fixação de alelos desejáveis. E aí ele fala que o sucesso desse sistema de acasalamento é alcançando o aumento da frequência de locos e homozigose. Porém, a desvantagem disso é que ele vai comentar de que há a existência de alelos deletérios que podem prejudicar. Só que uma coisa que eu não entendi é que, assim, se há uma seleção, como há uma desvantagem com relação a esse cruzamento? Porque, deixa eu só rapidinho terminar. E ele fala, assim, que o melhoramento genético, ele vai pegar o esperma bovino, eu acho, né? E vai ter essa seleção, essa divisão de sequenciamento genético. E aí, isso para mim ficou meio vago, eu não entendi. Delfim, sua pergunta, para mim, pagou todo o semestre, sabia? Como eu fiquei contente com sua pergunta, porque todo o semestre, para mim, foi pago com sua pergunta hoje. Fiquei feliz. Vamos lá. A resposta de sua pergunta não vai ser uma pré-aula, vai ser uma aula, né? Uhum. Vamos compreender um pouquinho, né, do que é o sequenciamento de DNA de um animal. Né? Essa resposta não tem como ser simples, não existe como ser simples. Ela tem que ser bastante perfunctória, bastante detalhada, bastante profunda. Vamos lá. Bom, eu tenho um animal, vamos olhar esse Red Angus aí que está bonito, né? Um campeão de pista. A mãe dele contribuiu com uma fita de DNA, né? Que não dá nem para a gente imaginar que uma fita de DNA ela tem um comprimento de quilômetro. E outra fita do pai. A arrumação dessa fita, com cada guanina, citosina, uracila, né? Todos aqueles nucleotídeos que tem lá, né? Que vocês já estudaram no 2º grau, essa arrumação, essa disposição, e mais os microsatélites, que são estruturas bioquímicas também, né? Que são ligadas por ponte de cloreto, ponte de hidrogênio, ponte de nitrogênio, né? E todas essas ligações entre elas, em cada fita, e depois unindo as duas fitas, elas são aleatórias, né? O mesmo ovócito um ovócito dessa vaca, ele vai soltar uma fita com uma configuração bioquímica de um jeito. Quando ela ovocitar de novo, né, no próximo cio que ela emprenhar, essa fita não vai ser igual. E assim, em cada espermatozoide
do touro vai ter uma fita de DNA. Imagine que são milhões de espermatozoides que vão para lá. Dificilmente vai ter uma fita igual a outra, né? E eles, na hora da fecundação, eles vão parear, tá? Quando eles pareiam, né, a junção de uma fita com a outra é que vai fazer que lá naquele locus, né, onde tem o DNA para cor da pele, que um outro, né, gene vai influenciar também na cor da pele, com um efeito pleiotrópico ou epistásico. E aí, às vezes, eu tenho 5, 6, 30, 40, né, genes influenciando na cor da pele, mais o efeito do meio. Beleza. Então, eu já sei que isso, quando há uma fecundação, há um pareamento das fitas de DNA, que elas são variadíssimas, apesar do animal, né, ter aquela genética dele, mas na hora da produção de cada fita dessa, né, na meiose e na mitose, elas vão se arrumar de modos diferentes. Tá certo? Mesmo endogâmico, né, mesmo endogâmico, na seleção, quando a gente pega uma característica para selecionar, ao mesmo tempo essas fitas estão se pareando. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um aumento de carne, porque essas fitas estão se pareando toda a fecundação, e eu estou selecionando os melhores animais para a produção de carne, vou botar de uma maneira geral. Porém, lá na frente, esse pareamento dessas fitas entre irmãos, primos, tios, vão fazer com que se juntem alguns genes que vão influenciar na imunologia. Ora, já é outra característica. Mas as fitas estão continuando a parear. Aí eu aumento a produção de carne e diminuo a eficiência imunológica do animal. Depois de 3, 4, 10, 20 gerações, eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu só vou saber quando começar a nascer um percentual de filhos com alguma deficiência imunológica. Aí eu vou dizer, vixe, está na hora de parar a endogamia. Vou buscar uma família que tenha boa produção de carne, que não tenha parentesco com essa família, mas que tenha, né, a genética para a parte imunológica, que vai me conferir uma resistência a doenças, boa. E aí vou introduzir um outro membro, eu vou gerar uma heterose, né? E vou introduzir nessa geração uma informação genética melhor. Porque não existe seleção que, na hora que você cruzar, vai selecionar uma característica só. Os outros tantos genes para não só produção. Vou pegar o mesmo exemplo, né? Não só produção de carne, qualidade da carne, carne de posterior, carne de anterior, né? Filé, dorso, lombo, garupa, qualidade seminal, qualidade de fertilidade, e a gente nunca consegue melhorar todas as características do animal. A gente escolhe uma que é aquela que o mercado vai dar um retorno financeiro, né, para orientar o nosso melhoramento. Mas a gente tem que estar verificando as outras características, porque no final, se eu começo a produzir um animal muito deficiente imunológico, eu vou ter a minha queda de produção de carne do mesmo jeito, porque esses animais não vão ter saúde para a fisiologia andar na produção de carne. Então, mesmo havendo a seleção, por isso que o melhorista, a gente leva no mínimo, deixa eu ver, 4, 5, uns 5 anos para se tornar um melhorista mesmo, né? Então, estudando de verdade. Então, quando a gente vira melhorista, é que a gente começa a compreender tudo isso. Que
mesmo eu selecionando uma característica, os DNAs estão se pareando para formar, os genes, desculpe, para formar aquela fita que é a fita do animal, aquela dupla fita que uma parte é da mãe e uma parte é do pai, né? E a junção dessas fitas é que vão decodificar cada informação. Ainda tem um outro fator, que são as mutações, né? As mutações, em cada pareamento, elas ocorrem de modos diferentes. Alguma dessas mutações, isso é muito discutível, tem autor ainda na parte de biologia molecular que ele diz que não, mutações do pareamento entre a fita da fêmea e a fita do macho não é passado para a próxima geração. Já existem alguns artigos e alguns cientistas que dizem que sim, algumas mutações são passadas para a próxima geração. Ainda tem outra coisa, essa mutação pode fazer com que o filho daquele animal, dali por diante, né, ele sofra, né, uma mutação, uma característica que você não esteja selecionando. Eu não dei a parte de imunológica, agora imunológica eu vou ligar a reprodução, que fica mais fácil. Vai que esse touro cobriu essa vaca, né? Os dois são endogâmicos, a gente está selecionando carne, e aí houve uma mutação lá nos genes que informam a qualidade seminal. E nasceu macho. Ou é ligado ao sexo. O que é que vai acontecer? Essa mutação, ela pode prejudicar a qualidade seminal. Ela pode fazer com que o sêmen dos próximos filhos, devido a ter havido uma mutação, né, nesse filho dele, e eu acabo utilizando o filho dele, porque o filho dele tem uma curva muito boa, né? E vamos dizer que seja uma subfertilidade que pode passar para a fêmea. Por isso que quem faz melhoramento tem o dia de começar, não tem o dia de acabar. Existe o melhoramento assistido, que é um melhoramento onde se sequencia a fita de DNA do pai e da mãe. Portanto, a gente já tem os locos determinados de cada uma das estruturas bioquímicas, né, dos genes, e aí, quando o filho nasce, se tira o sangue e faz o sequenciamento do DNA daquele filho. E aí eu já tenho uma visão, voltando para o nosso exemplo, de que esse filho tem os genes para expressar uma boa quantidade de carne. Ponto. Esse filho não tem problema nos genes que comandam a fisiologia imunológica do animal. Beleza. E esse filho tem os genes, lá no locus dele, os genes, todos que participam da qualidade seminal, também não foi prejudicado. Esse é o melhoramento assistido. Quando eu faço o sequenciamento de DNA, eu já sei lá no bezerro que ele tem a genética que não está comprometida. Joia, peguei esse filho e vou colocar ele, né, para ser selecionado. E daí eu tenho uma porção de seleção até ele chegar na idade de colher sêmen e ser testado. Assim também para as matrizes, do mesmo jeito. Mas o melhoramento assistido me permite o descarte desse animal já precocemente. Nasceu, tirei o sangue, analisei, poxa, os genes responsáveis pelo sistema imunológico estão comprometidos. Então, eu não vou arriscar esse animal na seleção. Esse animal vai ser um animal de descarte. Certo? Isso se chama de melhoramento assistido. Ou vamos dizer que houve um problema no sequenciamento do DNA, esse animal ele não vai servir para a reprodução, ele vai servir só para a produção. Por quê? Porque ele pode implantar infertilidade ou subfertilidade, que é ainda pior, né? Porque o infértil você detecta. Agora, o subfértil é bem mais difícil. Certo? Então, é por isso que esse texto está dessa forma lá no nosso livro didático.
Delfim, fala o que você não entendeu, fala o que você entendeu. Depois de Delfim, se alguém ficou com alguma dúvida, me pergunta, porque a gente vai debater esse assunto agora. Então, o que vai acontecer? Por mais que você tente fazer a seleção genética, o DNA ele vai se agregando de forma aleatória, como o senhor falou. E aí, após o nascimento desse indivíduo, desse animal, há como é que eu posso dizer, um estudo em cima do DNA dele para ver quais são as características, entre aspas, boas e ruins para aquilo que você necessita. E em cima disso você vai fazendo os cruzamentos. Ou você pode continuar fazendo cruzamentos endogâmicos, ou, se necessário, fazer o exogâmico. Seria isso? Muito bem, Delfim. Eu só vou consertar uma coisa, assim, que talvez tenha faltado o conceito, né? Porque vocês não têm o conceito, aí eu vou dar esse conceito. Esse que eu analiso o DNA, que eu retiro o sangue, sequencio o DNA e analiso, esse se chama de melhoramento assistido, certo? Melhoramento assistido no mundo, ele é muito pouco executado. No Brasil, quase nenhuma empresa ou propriedade faz melhoramento assistido, porque eu já detecto lá, ponto. O melhoramento que a gente faz, e esse é o que a gente aprendeu na maioria das vezes, porque a gente não trabalha com biologia molecular, é o melhoramento de população, o melhoramento de rebanho. Nesse, quando o animal nasce, eu não sei qual é a genética dele. Eu sei que é a do pai e a da mãe, mas a genética dele, precisamente, eu vou mensurando nas características. Eu vou pesando ele, eu vou vendo se ele, anotando na ficha dele se ele fica doente, se ele não fica doente, né? Quais foram as doenças que ele tiveram, montando o histórico dele, dos irmãos, dos primos. Gente, por favor, aí. Gente, desliga aí o microfone, por favor. Então, é isso que eu quero que você entenda, que existem dois tipos de melhoramento. Melhoramento assistido, melhoramento de genética de população. Quando você vê, qual é o melhoramento que você faz? É o melhoramento do rebanho, tá? Não é assistido, ó. Então, a margem de erro é maior. Por quê? Só depois que eu completar... Me dê 2 minutinhos aqui para eu fechar a porta. Só depois que eu completar toda a característica desse animal, né, a avaliação, e tem diagnóstico que vai demorar 1 ano, tem diagnóstico que vai demorar 2 anos, dependendo da característica que eu vou fazer. Porque eu tenho que fazer as pesagens, as mensurações, eu tenho que ver se fica doente, se não fica doente, em que fase da vida esse animal ficou doente, em que fase da vida esse animal criou uma alta morbidade, esse rebanho criou uma alta morbidade, qual foi o índice de morbidade. Então, esse é o melhoramento de genética de população, que é o que a maioria do mundo faz, né? Isso lhe dá uma certeza genética? Dá, mas uma certeza com um percentual. 70%, 70%, 60% de confiabilidade, 80%, não importa o percentual, né? A gente vai medir esse percentual para saber se esse melhoramento está sendo bem feito ou não. Raciocínio sem estatística é para leigo, né? Já ouvi muita gente me dizer assim, não, professor, isso não é questão estatística, não. Não tem como não ser questão estatística. Não tem. Qualquer raciocínio me leva à estatística. É a maioria, é a minoria, está na estatística. São alguns, aí eu já não sei. Alguns pode ser a maioria ou pode ser a minoria. Eu não sei. Alguns é muito relativo, né? E como a maioria da mídia nacional e internacional também, e de todos, começaram a se habituar a falar sem proceder de uma análise mais estatística, as coisas ficam sem raciocínio lógico, né? É aleatório, eu não sei. Quando me falam em alguns, eu não sei o que é alguns, né? Eu preciso saber se são a maioria ou a minoria, entendeu? Isso a gente só sabe medindo as características, tanto qualitativa como quantitativa.
Beleza, Delfim? Tudo bem. Outra coisa que surgiu aqui na cabeça, o senhor estava aí comentando. Por que é feito esse melhoramento de população? É porque, assim, eu vejo assim, que se você acompanhar o bezerro desde o início, você há uma alta probabilidade de já, como é que eu posso dizer, economizar um custo futuro e você gastar logo agora e você vai economizar para o futuro, entendeu? Em vez de ficar tendo sempre que ter um custo para melhorar a sua população. Entende? Não, agora eu não entendi. Explique Assim, ó, melhor. deixa eu ver como é que eu posso dizer. Porque eu só estava comentando aí calma. O comércio mundial ele usa o melhoramento de população, que é através de características em traços familiares dos pais, que a partir você vai fazendo em cima das características dos pais. Por que não fazer em cima logo do bezerro que nasceu e acompanhar desde o início até o final desse processamento, do processo desse filhote, do que ficar pegando Sim, dos pais? tá. Então, talvez você não tenha entendido. Eu vou voltar. As características que são estudadas são nas progenes, por isso que existe diferença esperada na progenie. Nós medimos essa característica no bezerro, desde quando ele nasce, até quando ele vai para a reprodução, até quando ele vai para o abate, a vaca até quando ela vai para a reprodução, até quando ela vai para fornecer leite, ou até quando ela vai para o abate. Todas as características, elas são mensuradas através de uma coisa que eu falei em algumas aulas atrás, que é a escrituração zootécnica. Aquela ficha zootécnica, eu vou olhar todos os filhos, depois todos os filhos desses filhos e os filhos dos filhos dos filhos e assim por diante. Entendeu? São medidas, já foram medidas no pai e na mãe, agora estão sendo medidas nos filhos. Aí, para lhe dar um exemplo, como a gente estava trabalhando, dentro do mesmo exemplo, característica que eu preciso. Peso ao nascer. Então, o bezerro nasceu, eu peso ele. Pronto, agora eu já sei o peso ao nascer. Aí, eu vou começar a ter uma ficha, aquele bezerro número 30. Vacinei, anotei que vacinei. Vermifuguei, anotei que vermifuguei. Esse bezerro levou 6 meses sem doença nenhuma. Vou lá olhar na ficha, não tem doença. Beleza. Apartou, ele ficou doente. Está lá a doença, a provável doença dele. E vou montando o histórico desse bezerro ou dessa bezerra, quando ela virar apartada, que ela vai virar novilha, aí ele vai virar garrote ou novilho, e quando for para a linha de abate ou para a reprodução. Eu montei o histórico. Quando eu pegar todos os históricos, eu monto um relatório. Ora, a média de peso na apartação foi tanto, a média de peso ao nascer foi tanto. Tantos bezerros tiveram problemas respiratórios, tantos bezerros tiveram problema de verminose, tantos bezerros tiveram tristeza parasitária que é provocada pelo carrapato. Aí eu vou saber que naquela fazenda, naquele sistema, eu tenho aquele percentual de doença, né? Se eu começar a ter muito animal que não está se adaptando ao sistema, é porque eu estou com algum problema no melhoramento. Se eu meço isso a cada ano, eu vou tendo o relatório comparativo a cada ano para saber minha produção. Entendeu? Então, sim, eu meço nos filhos. Sempre eu meço nos filhos. Isso é a rotina, é o que a gente chama de escrituração zootécnica. Por isso que a gente bota lá, né, que a gente tem que identificar cada animal do rebanho com um número. E se esse animal morrer, esse número morre. Porque é um controle administrativo. Eu não posso ter número igual de jeito nenhum. Morreu o número 380, acabou. Cheguei lá no meu controle, né, de computação, dei baixa no 380. Morreu de problema respiratório, morreu porque a cobra picou e matou. Eu vou botar o motivo qual é lá. E se eu não souber o motivo, eu vou botar uma suposição. Ou vou botar motivo indeterminado, até para saber, poxa, na minha fazenda tem um percentual de animal que morre indeterminado. Né? Isso
eu deixo de ter uma receita de X e tenho um custo de X, que é um percentual de X dentro da minha planilha de custo. Então, sim, eu tenho que fazer a escrituração e eu meço nos filhos, né? Porque os pais já estão medidos até aquele momento. Porque tem característica também, Delfim, por exemplo, peso. Um novilho vai para abate com 18 arrobas, né? Tá, 18 arrobas. Maquininha estava aqui atrás do computador, já peguei ela, pô, 18 arrobas. Quanto ele pesa total, vezes 30, beleza. Então, quando esse animal atinge 540 quilos de peso vivo, ele vai para abate. Geralmente, os frigoríficos aqui no Nordeste abatem com esse peso, 18 arrobas. Então, se eu sou um vendedor de animal para o abate e meu frigorífico compra com 18 arrobas, eu estou selecionando esses animais que chegam a 18 arroba para montar o lote para vender para o frigorífico. E aí eu vou trabalhar essa característica. Quem é que chega primeiro? Eu quero ter velocidade nas 18 arroba. Por que eu quero velocidade? É uma característica que eu tenho que trabalhar. Porque se eu tiver velocidade, a minha receita vem antes. Se eu estou ganhando dinheiro, ao invés de dezembro, eu ganho dinheiro em setembro, né? Eu tenho 5 meses de antecipação de receita. Para isso, aí eu vou avaliar em que característica eu tenho que mexer para isso. Mas eu vou mexer o quê? Nos filhos, porque as mães eu já tenho estudado que a média do intervalo entre partos da mãe é isso, que a média da apartação é esse, que a média do peso de 18 arrobas é 22 meses. Vamos dizer que eu quero abaixar para 20, que são pais daqueles animais que foram para abate precocemente. Professor, cortou tudo aí. Peraí, tá cortando o seu áudio. Com 20 meses, no meu caso, né? E aí vou trabalhar esses touros. A ligação tá travando aqui, eu não tô escutando mais nada. É, o meu também parou. Aqui também tá. Parou o som. Parou geral. Aqui também tá. Eu acho que a ligação dele caiu. Calma, a gente vai falar com o pessoal aqui. Cancelou a aula, gente. Mentira, gente. Eu acho que ele saiu da aula. Pra ver se entrava de novo. Aí, não, ele tá na aula. Professor? Não, tá voltando. Eu acho que a internet dele caiu. Voltou agora? Parece que voltou. 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 Voltou agora? Voltou. Mas agora voltou, não voltou? Voltou? Tá. Me fala se ainda ficou dúvida. Não. Ficou tudo Delfim, ótimo. me fala se ficou dúvida. Não ficou Eu não. que agradeço. Sua pergunta foi excelente. Eu que agradeço e a turma toda agradece também. Mesmo que não esteja agradecendo, eu agradeço por eles. Dúvida? Quem tem mais dúvida? Misa. Fala. Então, eu posso ter alguma característica indesejada, que ela vai ser expressa somente após o cruzamento, na hora que ele vai fazer o cruzamento, tipo um touro com a vaca. Então, após esse cruzamento, que vai ser metade de cada um, né, os genes dele, eu posso ter alguma característica indesejada, inesperada, que só vai ser expressa devido a esse cruzamento, que, por exemplo, eu não visualizo no meu touro, mas o filhote dele, o bezerro, no caso, o macho, ele vai expressar isso. Joia, Eike, joia. Sim, sim. Eu tenho pessoas que carregam o gene, mas ela não expressa o gene. Eu posso ter um touro que carrega aquele gene e ele não expressa ele. Aí ele cruzou com aquela vaca, que também tem aquele gene que eu não quero, mas ela tem, né? Mas ela também não expressou. Na hora que eu cruzei, o filho expressou aquela característica que eu não quero.
Sim, com certeza, pode ocorrer isso. E ocorre, pode ocorrer não, ocorre, isso ocorre. Entendi. Porque nem todo gene, por exemplo, pronto, tem uma comparação genética, depois vocês podem botar no Google que vocês vão ver isso. Buenos Artes, né, que é uma das maiores geneticistas do mundo, brasileira, ela no sequenciamento de DNA de um ator chamado José Wilker, né, é um ator famoso, que ele já faleceu, quando ela sequenciou o DNA dele e sequenciou o DNA daquela ginástica negra, como é o nome dela? Me esqueço o nome dela, que ela é retada, boa que azul, foi campeã e tudo mais. Simone Biles. Eu acho que é. Ela sequenciou o DNA das duas, né? Era ginasta olímpica. É mais da minha época, assim, não sei. Aí sequenciou dos dois. José Wilker tinha mais gene para negro do que ela. Então, aí a pessoa diz, mas ele, alvo, e ela, negra. Como é que ele tem mais gene? Tem, mas expressaram por uma porção de motivo. Por interação gênica de um suprimindo a ação do outro, da pleiotropia de um influenciando na ação do outro. Então, isso fez com que ele ficasse clarinho, né? Mas lá, isso quer dizer o quê? Que lá atrás, nas famílias deles, tiveram negros. É simples. Esse narizinho de bola que vocês estão vendo aí na tela, né, do professor Gordinho, esse nariz de bola, ele não é nada mais do que uma influência negra. Por quê? Porque a minha bisavó, ela era mulata, ela era mulata, filho de uma negra alforriada com um português. Não, um espanhol, que foi deserdado porque casou com ela. Né? Então, aí ele virou... e o nome dele era Misael Pires, porque ele era Pérez. A família deserdou, ele foi no cartório e botou Pires. Isso, sei lá, 1900 e bolinha, sei lá, 1900, 1910, 1905, não sei. Ou 1890 aí, alguma coisa. Né? Porque eu gosto de etnia e gosto de genealogia e fui estudar minha genealogia toda. Então, ele casou lá e a influência dela, a genética negra é endogâmica, porque na África não se tem esse conhecimento. Muitas tribos ainda não têm esse conhecimento. Ah, você é minha filha, eu não faço filho em você. Não existe essa correlação cultural. Né? Não é porque sejam pervertidos nem nada, não. É uma relação cultural, que cada tribo tem a sua cultura. Né? E aí... ela deve ter sido altamente endogâmica e essa bolinha ficou aí no nariz por muitos anos. A maioria da minha família tem essa bolinha no nariz aí na frente. Influência negra, né? E, ótimo, porque tem alguma coisa, né? Eu bebo, dificilmente eu fico doente, né? Eu tenho uma resistência boa, e eu tenho melhor resistência a muitas doenças, há uma variabilidade de doenças muito grande, como tem susceptibilidade, né? Mas aqui nos trópicos, é melhor que eu tenha influência negra mesmo. Né? São realidades que a gente tem que falar sem preconceito, sem nada, é uma realidade científica. Fala. Quem mais? Professor, só queria tirar uma dúvida. Na aula passada, o senhor falou sobre na aula presencial, o senhor falou sobre o pseudo-melanismo. Não, pseudo-albinismo. Entendeu? Pseudo-albinismo. Isso. Aí eu estava assistindo uma palestra que ele estava falando sobre o leucianismo. Seria a mesma coisa que um pseudo-albinismo? Ele está falando sobre o quê? Leucianismo. Que era animais brancos, de peles brancas e com as pintas pretas. Ele não pode ser considerado albino quando ele tem pintas pretas.
Aí a gente chama também de falso albino, né? Ele pode ser branco com pintas pretas, olhos azuis, né? E aí unhas ou cascos claros, pele branca e pelo branco e pintas pretas. Na hora que ele tem as pintas pretas, acabou, ele não é mais albino. Ele é um isso, falso mas albino. Isso, eu não entendi porque, tipo, o pseudo-albinismo e... Porque o pseudo seria, tipo, um albino como se eu dei o exemplo do Doberman, né? Que ele era todo branco com os olhos negros. Aí eu fiquei meio bugado em relação ao pseudo e o leucianismo. Tá. São iguais, entenda. São iguais. Para se considerar, na maioria das espécies, olha como eu falo, na maioria, né? Porque eu não sei todas, mas na maioria das espécies, naquelas mais comuns que a gente conhece, para ser considerado albino, é quando esses genes para albinismo, por exemplo, eu posso ter gene para albinismo e meus filhos nunca expressar e eu nunca passar eu passo o gene, mas ele não expressa. Tá. Para ser albino, vamos colocar naquele Doberman que a gente botou na aula, né? Já que você trouxe ele, vamos trazer ele para cá. Para ele ser albino, ele tem que ter olho claro, não pode ter melanina. Porque a condição sine qua non para um animal ser albino é ele não ter presença de melanina. A melanina é uma substância que ela admite pigmentação de marrom a preto, ou de vermelho a preto, passando pelo marrom, porque o marrom é um vermelho. Beleza. Então, se eu tenho pintas pretas, eu tenho a ação de algum gene, mesmo que o olho seja azul ou amarelo, né? Porque vai depender, tem animais que têm olho amarelo, né? Ou vermelho, no caso dos coelhos, né? Ou dessas tonalidades que não castanha ou preta, esse animal é albino. Se ele tiver olho amarelo, vermelho, azul, verde claro, pele branca e pelo branco, ele é albino, de uma forma geral. Cão, cavalo, boi. Mas se ele tiver uma pinta, uma mancha preta, ele não vai ser albino, ele vai ser falso albino, pseudo-albino. Por quê? Porque o gene permitiu a ação de melanócito em algum lugar, né? Os melanócitos são que levam as melaninas e pigmentam, né? A pele e o pelo. E o olho também, né? E as mucosas. Então, é isso que faz com que eu tenha a definição, que aí foram os cientistas que definiram assim. Beleza, Roberto? Beleza. É porque, tipo, eu procurei em artigo as paradas assim em relação para saber sobre o pseudomelanismo e eu só achei sobre Manga Larga Machador, que ele tava só falando, só citando, entendeu? Vá no AVA, ou se você não está conseguindo acesso ao AVA, que alguns não estão conseguindo, eu compreendo isso, peça aos seus colegas para irem no AVA, baixarem as referências bibliográficas, porque dentro daquelas que estão lá, e dentro, algumas que estão no livro didático, o livro didático também tem boas referências. Procure naquelas referências bibliográficas que você vai achar, viu? Certo. Mais dúvidas? A melhor aula de genética dos últimos 10 anos foi essa de hoje. Está sendo essa de hoje. Perguntas inteligentes, boas, desenvolvendo raciocínio. Hoje eu acho que de noite eu acho que eu vou até tomar um uísque aqui no meu. Vou abrir o meu barzinho dentro de casa, né? Agora você só pode abrir dentro de casa. Eu vou tomar um uísque só por causa disso. Gente, mais? Não? Vamos começar a aula, então. Nós vamos falar sobre raças bovinas para a gente ter ideia de características de cada raça e começar a se
familiarizar com os nomes zootécnicos, né? De exognósia e tudo mais. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo um Red Angus, um animal campeão, né? Como vocês estão vendo aí. É uma raça que vem da combinação de genes recessivos, né? Do Angus Aberdeen. Ele é uma variedade do Angus Aberdeen, né? Robert Oil, lá na Inglaterra, começou a classificá-los, né? Um touro de excelente qualidade, testículo de excelente qualidade, bom volume, né? Garupa, tá vendo? Da tuberosidade do ilho, a tuberosidade esquiática, um bom comprimento de garupa, linha de lombo, boa, que é a linha que vai da pelve até o início das costelas, é a linha de lombo, e a linha torácica, que é o dorso, né? O dorso do animal é a linha torácica, essa parte superior, que vai da última costela, vindo caudal para cranial, até o encontro entre a escápula e a cernelha. E daí vem a coluna cervical, né? Como é um taurino, ele não tem cupim, certo? Não tem a giba. Tem um acúmulo um pouquinho mais de gordura aqui, mas ele não tem cupim. Bom, gente, nessas exposições se julga morfologia. Esse touro tem bons filhos? O juiz que está lá na pista nem sabe. Ele só sabe depois se ele julgar o campeonato que chama campeonato de progênie, que é julgar os filhos, né? Mas a amostra que ele julga é muito pouco, né? Ele julga os melhores dentro daquela fazenda que leva aqueles filhos lá para serem julgados. E esses filhos são julgados da seguinte forma: tudo que tiver no touro de bom e que tiver nos filhos, conta ponto para o conjunto de progênie. Então é assim que se julga. Esses filhos dele têm um pernil ótimo. Mas ele não tem pernil ótimo, então ele não ganha ponto nenhum, né? Tem que estar nele e nos filhos. Esse é o julgamento baseado na exognose, na morfologia, né? Aí vou começar pela raça que predomina no Brasil, a maioria do nosso rebanho, tanto registrado como de animais para a carne, é de origem da raça Nelore, né? De origem zebuína. A origem na Índia, 80% do rebanho brasileiro é composto por zebuíno, sendo que desses 90% são animais Nelore, né? Eles geralmente são sadios, vigorosos, com temperamento vivo. Não confundam temperamento vivo com... O Nelore ganhou uma fama de um animal... né? Pô, é um Nelore, cuidado, é brabo. Não tem nada disso. Vai depender da criação, né? Se realmente eu estou criando um rebanho que ele está lá solto durante o ano, uma vez no ano, ou no máximo 2, eu prendo, esse animal realmente vai ficar arredio. Mas se eu tenho uma convivência, se o vaqueiro vai sempre lá boiar e tal coisa, e tem aptidão, realmente vai ter sim um animal ou outro que vai ser arredio, mas nem todos, né? O rebanho vai ser um rebanho. O Nelore, lá na origem dele na Índia, ele anda no meio da população, ele anda dentro da cidade. A estatura é leve, mais forte, com musculatura compacta e bem distribuída, né? Estamos vendo aí um reprodutor que ele mostra isso aí. A pelagem, gente, é a composição da pele com pelo. É branca ou cinza claro, sendo que os machos apresentam o pescoço cupim, né? Essa giba que tem aqui acima da cernelha, né? É o cupim. Normalmente escuros, né? Mas pode ser totalmente branco. Os pelos são claros, curtos, densos e medulados. Rusticidade, ele tem uma boa rusticidade, né? Dentro do nosso clima tropical, resistência a endo- e ectoparasitos, uma excelente adaptabilidade a ambientes mais impróprios, quer dizer, ele aguenta uma certa seca, uma certa temperatura elevada, né? Isso tem, lógico, que um limite. São longevos, são muito, realmente, o Nelore é um animal bastante longevo reprodutivamente. O rendimento de carcaça
No rebanho melhorado, aí eu chamo a atenção, esse dado é um dado para os animais registrados, aqueles animais que sofrem a seleção. A gente sabe que a seleção do rebanho Nelore no país, o rebanho que sofre de seleção é muito pouco, o percentual é baixíssimo, né? Mas daqueles que sofrem melhoramento, eles chegam a ter 52% de rendimento de carcaça. Fêmeas têm facilidade de parto e boa habilidade materna, e os bezerros eles já nascem realmente bastante espertos, né? Não são bezerros que nascem moles, fracos, na sua maioria. Chifre excessivamente... Aí os defeitos, né? Na raça Nelore, a gente não quer chifre excessivamente longo, orelhas pesadas, né? Com pontas curvas e faces internas voltadas para a cara, barbela reduzida. A barbela, gente, nos bovinos de trópicos, né? Ela é desejável que ela seja bastante volumosa, porque aumenta a superfície corpórea e dissipa mais calor. Não é desejado esse peito estreito, que vai lhe dar menor capacidade respiratória, né? O tórax vai ser estreito também. Giba tombada para um dos lados, pequena ou mal colocada nos machos. E tórax deprimido, né? Imagine as costelas finas, capacidade pulmonar, respiratória, com, consequentemente, capacidade de produção reduzida, né? Umbigos altamente pendulosos, né? Aquele umbigo bem baixo, uma umbigueira baixa, o que vai fazer com que o pênis também, o prepúcio seja baixo, e isso não é bom, porque causa acidentes, principalmente vegetação tropical, que é alta. Garupa excessivamente caída, lateralmente ou para trás, ancas muito estreitas, né? Tanto para fêmea quanto para macho. Cascos brancos, por quê? Porque nos trópicos, a gente quer a presença de melanina, a gente quer a presença de pigmentação para aguentar a insolação. Monorquidismo, quer dizer, um testículo só, ou criptorquidismo, testículo que não desceu, ficou dentro da cavidade pélvica. Vulva atrofiada, né? Vai indicar ou subfertilidade ou infertilidade. Cor preta, malhado de preto, vermelho, malhado de vermelho, amarela, ou malhada de amarelo e ou até despigmentação. Então, tudo isso não é desejado. Muito embora exista o Nelore variedade vermelha, né, que o rebanho é todo vermelho. Existe. Né? A outra raça, que vem em segundo lugar em termos de quantidade, é o Guzerá. Tem outro perturbado mental aí querendo assumir o controle. Então, a outra raça é o Guzerá. Foi a primeira raça zebuína a chegar ao país, né? A raça serviu de base para a formação de outras raças brasileiras, como o Tabapuã, né? Como o do Brasil. É extremamente adaptável à resistência, à seca, né? Popularmente é conhecida como gado ideal para qualquer sorte de cruzamento, mas o Nelore também, viu? Isso aí é mais uma merchandising das associações. Porque o Nelore também se presta bem aos cruzamentos. E o Guzerá é um pouco mais endogâmico do que o Nelore, né? De um modo geral. Cabeça relativamente curta, larga e expressiva, com perfil subcôncavo e retilíneo, né? Olhem para essa cabeça aí e pensem nela. Fronte moderadamente larga, subcôncavo ou quase plana. Olhos pretos e elípticos, chifres grandes em forma de lira e cor escura, né? Orelhas médias, relativamente largas. Você vê que elas não chegam ao focinho, né? Vê aí nessa novilha, isso é uma novilha. E extremamente, relativamente largas, pendentes, com pontas arredondadas e com pele no interior alaranjada. Focinho preto, né? Animais de trópico, ou a barbela, tem que ter barbela, né? Animal de trópico, bovino de trópico, tem que ter barbela. Discretamente desenvolvida, tamanho mediano, enrugada, terminando no externo, ó, entre os braços. Então, a barbela termina aqui. Excelente rusticidade, né?
a raça Guzerá, ela tem muita rusticidade. É uma raça mais compacta, né? Toda vez que eu tenho climas excessivamente quentes, eu não posso ter animal muito grande, eu tenho que ter animal mediano, mas que guarde um bom potencial de produção, tem uma boa conversão de forragens, forragens de baixa qualidade. E isso o Guzerá guarda nele, né? Conversão alimentar excelente, superior às outras raças ebuínas, isso é comprovado cientificamente, né? Habilidade materna, fertilidade e precocidade, fêmeas férteis e longevas, primeira cria, vamos botar 30 meses, né? Porque isso daí são dados do rebanho melhorado, do rebanho registrado. Se a gente pegar todo o rebanho nacional de Guzerá, a gente não consegue nem a média de 30 meses, né? Do mesmo jeito lá no Nelore. Se eu pegar todo o rebanho do Nelore que é abatido, eu vou ter muito abaixo de 50% de rendimento de carcaça. Indesejável. Prognatismo é indesejável em qualquer raça. Na verdade, é desclassificante. Você nem registra o animal. Você tem que tirar ele da reprodução. Porque esse gene, um gene somatório para prognatismo, é até o dia que vai nascer um animal sem queixo, né? Cabeça longa, ou sem queixo não, com queixo muito longo e desarticulado, porque é prog, né? Então, cabeça longa, estreita, não é desejável. Chanfro comprido, estreito, perfil convexo, não é desejável. Chifres curtos e claros, esse aí é desclassificante. Se não formar lira, também é desclassificante, né? Dirigindo-se para frente, espelho nasal despigmentado, totalmente parcial, totalmente ou parcial e com lábio leporino, também é desclassificante. Giba caída para um dos lados, redonda e achatada, é indesejável. Pontos indesejados: umbigo longo, garupa excessivamente inclinada e curta, cascos despigmentados, monorquidismo ou criptorquidismo, né? Vulva despigmentada e ou atrofiada, pelagem totalmente preta ou pintada e pele despigmentada. Gente, aí vai dizer assim, professor, e por que não bota aquele animal que não tem testículo? Porque isso já é visto. Isso é um conhecimento comum. Nasceu sem testículo, não vai ser reprodutor. Agora, eu tenho que escrever que se nascer com um só, ou se nascer com um só na cripta, lá dentro, e não descer, ele está desclassificado, né? E se nascer sem nenhum, professor, também não vai ser reprodutor, né? A genesia testicular. E aí vamos para os taurinos, né? Nos taurinos, aí eu escolhi logo uma raça onde se tem a melhor carne do mundo, que é a carne do Angus. É lógico que existe essa discussão agora com o Wagyu, né? Mas o Wagyu tem mais marmoreio. Aí o cara do Angus diz assim, mas a qualidade da gordura e do marmoreio do Angus é melhor. Essa discussão eu não entro. Se alguém quiser mandar para mim uns 5, 6 quilos de carne de Wagyu ou de Angus, será bem-vindo. Mas eu não entro nessa discussão porque são muitas pesquisas para dizer qual é a melhor carne, né? Vocês vão achar várias, né? Importante a gente ter consciência do que a gente está lendo e saber o que está lendo. E não ir só porque um deu uma opinião e o outro deu outra opinião. Excelente resultado econômico para aptidão de corte, né? Raça produtora de carne marmorizada, com gordura intramuscular, bom acabamento de carcaça, 3 a 6 milímetros de espessura de gordura subcutânea, os quais são fatores que lhe conferem o melhoramento genético, né, da unidade 3. Em bovinos, 111 conferem os famosos maciez e sabor, né? Isso é um código genético, né, que alto percentual dos filhos de touros Angus, eles nascem com marmoreio
de carne de excelente sabor, né? Não é só porque tem a gordura, mas a gordura é de boa qualidade também, né? Característica aqui, eu já estou vendo um Red Angus, tá vendo? Que é uma variedade do Angus. Cabeça pequena, mas morfologicamente, cabeça pequena, a morfologia dos dois são iguais, né? Cabeça pequena, ausência de chifres, tamanho médio, pescoço curto, orelhas de tamanho médio cobertas de pelo, barbela pouco desenvolvida, são animais europeus, são taurinos, então as barbelas são pouquíssimo desenvolvidas, quase você não vê barbela. Corpo profundo e mais cilíndrico do que a maioria das raças. Peito largo e com boa cobertura muscular, costelas arqueadas e espaçadas, né? O espaço entre a costela e outra ela é maior, e isso lhe confere a melhor qualidade respiratória, para melhor irrigação de tecidos, para melhor produção de carne e de gordura, né? Garupa larga e extremamente musculosa, né? Bastante carne de alcatra. Aqui em cima é onde se deposita a alcatra, né? Isso aqui é a alcatra. As carnes de primeira, consideradas de primeira, elas estão aqui, ó, no quarto traseiro e na linha de dorso e lombo, que em cima é o filé especial, e abaixo, por dentro, é o filé mignon. Mignon porque ele é menor do que o especial. Postos indesejáveis, né? Machos e fêmeas de pelagem que não sejam negra a vermelha, cor branca sobre a linha média, adiante do umbigo. Lavínia, desliga aí. Seu microfone estava aberto, Lavínia. Ainda continua. Desculpa, professor. Nada, filha. Então, presenças de chifres ou cicatrizes no lugar dos chifres, extremidades excessivamente finas e a garupa demasiadamente curta e caída. Você vê que em raça de carne, né, sempre a gente quer uma garupa larga e comprida. Raças bovinas de aptidão de leite, né? Aí nós estamos vendo o holandês, né, que a depender da região pode ser chamado de Friesian ou de Holstein. Todos são holandeses. Mas vamos deter na raça Ghee. A raça Ghee é uma raça indiana, de origem da Índia, que ela é para produção de leite. Muito embora a associação coloque que ela é uma raça de dupla aptidão, leite e carne. Vamos lá. Origem na Índia, perfil craniano ultraconvexo ou convexo, com 12 padrões de pelagem, né? Cupim na giba, no macho, é lógico, né? É bem saliente e avantajado. Na fêmea pode ter uma presença mais menor, pequena, né? Destaca-se pela produção leiteira, com lactação média de 12 litros por dia, de leite por dia, e inclusive a pasto eles têm essa capacidade, porque é uma raça que, muito embora essa pelagem que está aí no slide é a pelagem que eu gosto mais, né? Mas existe a pelagem vermelha, animais vermelhos muito bonitos. E animais de malhada preta também, muito bonitos também. Mas eu gosto dessa pelagem. No Brasil é utilizado para dar rusticidade na raça holandesa, por 112,3 melhoramentos genéticos em bovinos por meio de cruzamento, gerando um mestiço leiteiro girolando, tá vendo? Isso são códigos genéticos, né? A 112,3, de carne a 111,3. Mas isso, agora, para vocês, não é relevante isso aí. Alguém que quiser pesquisar, vai pesquisar lá na frente. Aliás, não é relevante, é irrelevante. E é a raça zebuína para leite, é o Ghee. Cabeça muito pesada e assimétrica, prognatismo, chanfre com depressão convexa ou com desvios,
chifres extremamente grossos, móveis, né? Retos, você viu lá o chifre como tem que ser, né? E que se dirigem para baixo e despigmentados. Lábio leporino, barbela excessivamente grande. Barbela muito grande também não é desejável. Aqui é a nossa raça, isso é uma raça nacional, né? Que é o mestiço do Gi com o holandês. É o girolando, né? O Gi deu a rusticidade, o holandês o volume de leite. Essa vaca, inclusive, é muito equilibrada, né? Muito bonita. Vocês vejam que vaca de leite, ela pode ser descarnada, mas não magra, né? Você não está vendo as costelas dela, está vendo um pouquinho do osso da garupa, mas é uma vaca altamente produtora de leite. É uma raça leiteira de clima tropical, uma boa rusticidade, precocidade, longevidade, fertilidade, alta capacidade de adaptação a diferentes tipos de manejos e clima. Isso é uma verdade, a raça de Holanda é assim. Está aqui os cruzamentos, que a gente já fez uma porção deles, né? Já treinamos bastante. Aqui é só para vocês terem ideia que o puro do girolando é quando chega ao 5/8 de holandês, 3/8 de Gi, né? É mais uma ilustração para vocês. E aí vem a raça holandesa, que é o taurino, né? A raça de origem europeia, né? Clima temperado, extremamente aptidão para a produção de leite. A raça holandesa é muito utilizada no cruzamento entre holandês e animais zebuínos para a formação de raça sintética com aptidão leiteira. E aí, gente, a gente sabe que existe um guzolando, que é o guzerá com o holandês. Também um excelente cruzamento, né? Dão características diferentes do girolando, mas também uma boa opção para a produção leiteira no trópico. Em relação à produção de leite, podemos dizer de um animal geral que é maior produtora leiteira, podendo atingir 50 litros de leite em 3 a 4 ordenhas, né? A holandesa, ela tem essa capacidade. É lógico que isso a pasto, não. Tem que ser confinada. 50 litros de leite só confinado. No entanto, entre as desvantagens dessa raça estão frame de porcentagem de baixo de gordura, né, no leite, pontos que estão sendo intensificados em programas de melhoramento genético da raça. Inclusive, em alguns locais, né, no Uruguai mesmo, se introduz muito Jersey para aumentar a gordura no cruzamento para fazer o gessolando. Mas aí são dois animais taurinos, né? Porque quanto maior o volume de leite, menor a quantidade de gordura, certo? Isso é uma correlação inversa. Maior volume, menor quantidade de gordura. Tá aí os animais, né? Holandês, Uber excelente, né? A quantidade de leite, a gente vê a irrigação, né? A parte da irrigação desses animais, que tem que ser muito grande, né? Como eu falei, passa lá pela glândula que transforma o sangue em leite, né? Pelo sistema glandular, às vezes, em média, 1.000 litros para formar 1 litro de leite, né? E a raça Jersey? A raça Jersey é uma raça de alta produtividade, é considerada boa para leite, pode chegar a 15 a 25 litros por dia, né? É considerado um dos melhores bovinos leiteiros em termos de qualidade de leite, o qual pode conter de 4 a 6% de teor de gordura, quer dizer, é altíssimo, quase o dobro comparado à raça holandesa. Assim, pode-se concluir que existe um maior interesse na raça Jersey nos laticínios, né? Porque se eu tenho mais gordura, eu posso fazer mais iogurte, mais manteiga, tanto que ela é ela é classificada como raça manteigueira. A Jersey e a Guernsey, todas as duas. E por ela ter bastante leite também, ela tem um bom rendimento no litro de leite para a produção de queijo também. Está aí uma Jerseyzinha de origem canadense, uma Jersey maior, não é tão grande, não é tão pequena, desculpe, mas as linhagens, né, no Canadá, a linhagem é um pouco maior. Inglaterra, Países Baixos ali, França, usam a linhagem menor, né? Estados Unidos também tem uma linhagem um pouco maior, Canadá um pouco maior, né?
o lado de cá a gente já tem uma GES um pouco maior. Gente, vou dar uma olhadinha no chat para ver se alguém está tendo acesso, né? Eu cadastrei, mas estou vendo que não. Eu vou abrir para as perguntas, um de cada vez. Viu que o colega abriu o microfone? Segura, deixa o colega fazer a pergunta e a gente vai tirando as dúvidas. Misa, você falou no início da aula sobre o melhoramento assistido, que é feito o sequenciamento do DNA dos pais e do filho. E dos filhos, isso. Tem como, por exemplo, o bezerro nasceu macho, eu vou fazer o sequenciamento do DNA dele para identificar, né, os genes e tal. Tem como eu identificar uma alteração futura? Por exemplo, eu fiz um cruzamento objetivando tal característica, mas ao sequenciar esse DNA aqui, eu já estou vendo nesse sequenciamento que eu não vou obter tal resultado, por exemplo. Sim, sim, é por isso que ele é chamado de assistido. Porque eu já não boto esse bezerro para lá. Se o DNA dele, vamos dizer que na minha sequência Tatabox, tem uma sequência chamada sequência Tatabox, várias sequências Tatabox, né? A sequência Tatabox é a arrumação dos nucleotídeos, né? De uracila, guanina, adenina. Aí eu vejo que lá no loco, que tinha que estar arrumado daquele jeito, não está arrumado daquele jeito. Aí eu digo assim, ele não, se ele não tem um gene para expressar aquela característica, ele não vai expressar. Ou se a soma dos genes que eu sequenciei fazem com que eu veja que aquele gene não vai conseguir expressar em alta qualidade, porque aí ele vai olhar microsatélites e tudo mais, que ele não vai conseguir expressar, por exemplo, nasceu uma novilha, né? E eu já sei que eu peguei 60 vacas Jersey, né? Sequenciei o DNA e medi a gordura no leite. Peguei aquela sequência de DNA e disse assim, essa sequência de DNA aqui, né? Ela tem um percentual, ela vai expressar no leite gordura de 5%. Se a filha dela nascer e não tiver essa sequência igualzinha, ela não vai expressar os 5%. Entendeu? Tem, como eu prever, característica futura, por isso que a gente chama de assistido. Entendi. Não, a pergunta foi só porque, dessa forma, teoricamente se ganha tempo, né? Porque o melhoramento demora. Teoricamente, praticamente, toda a mente que você pensar. É o futuro do melhoramento genético, é a biologia molecular, é o melhoramento genético através da biologia molecular, né? Estudando 3 coisas, né? Daqui para frente, quem não souber, proteômica, genômica e metabolômica são as 3 áreas que quem não souber falar sobre isso ou entender disso, né? Entender pelo menos, né? Quem não souber isso aqui está muito para trás. Professor, isso é só na produção? Não, não é só na produção, é na clínica, é no dia a dia, é entender nos animais silvestres. Isso aqui tem que entender, tem que saber o que é. Se aprofundar é outra coisa, né? Se aprofundar, ser um geneticista assistido, que entenda de biologia molecular, o buraco é mais embaixo. Não. Tanto que eu sou melhorista, mas de genética de população. Na genética de população, tudo bem, eu domino. Mas na genética, onde eu vou ter o melhoramento assistido, eu leio, eu conheço, eu sei como é, mas aplicar ele, não tenho condição nenhuma, mesmo porque precisava de uma equipe. Né? O cara bom de sequenciamento, o cara que sabe mexer num sequenciador de DNA e sabe o que está fazendo, né? Para unir as informações e a gente começar a trabalhar. Porque tudo passa por primeiro ter o diagnóstico.
Não é simples assim. Eu sequencio o DNA e eu já sei. Não. Eu vou juntar o DNA que eu sequenciei, a informação da característica. Aí eu vou ver que aquela característica corresponde àqueles locos. Certo? Pode ser vários, pode ser um só. Pode ser vários genes, pode ser um só. E aí, quando eu ver que corresponde os dois, aí sim eu vou dizer, bom, já tem o diagnóstico, agora eu vou sequenciar dos filhos. Entendeu? Entendi. E economicamente falando, atualmente no mercado, é muito caro isso? Demais. Melhoramento genético é obrigação do governo. Por quê? Porque o rebanho nacional é do governo. Ah, professor, mas eu tenho 1.000 vacas. O problema é seu. Porque se o governo chegar para você e dizer assim, olha, agora, pronto, a gente está numa pandemia, vai que falte comida. Vai que essa zorra fique aí 1 ano e falte comida, porque tem os caras que não acreditam que estão saindo sem máscara. Eu vou passar a dar aula de máscara, eu acho, para não pegar pelo computador. Então, assim, lógico que eu estou brincando, viu, gente? Mas aí o cara dura 1 ano e falte comida. Ele vai chegar na fazenda, o governo vai chegar na fazenda e vai dizer assim, ó, eu quero suas 1.000 vacas que eu vou abater para dar de comer ao povo. O governo está certo. E está lá na Constituição que todo e qualquer animal que esteja dentro do território nacional pertence ao Estado. Você é fiel depositário, só isso. Aí ele vai dizer, quanto é arroba? É X? Pô, mas essa vaca de leite, ela vale, porque ela tira tantos litros, ela vale R$6.000. O problema é seu, o governo vai pagar o que ele puder. Obrigado, outro perturbado aqui, ó. Entendi, O outro entendi. vai pagar o que ele quiser. Entendeu? Por isso que é... Show, show. Ah, rapidinho, só mais uma pergunta que eu anotei aqui. São 3 perturbados. Fala. O cruzamento... Rapidinho não, você tem seu tempo aí. Fala. O cruzamento entre Jéssica e Guzerá, por exemplo. Você já trabalhou já com alguma situação assim, viu o resultado? Não, nunca trabalhei com Jéssica e com Guzerá, né? Agora, uma coisa que você falou é interessante. Teoricamente, gente, o que acontece? Dessas nossas raças, né? O que eu lhe falei? A correlação é negativa. Então, é inversa, desculpe, é inversa. Quanto menor a quantidade de leite, maior o percentual de gordura. Porém, se eu pegar dentre todas essas raças zebuínas, e vamos dizer que a gente tenha todas elas com a mesma dieta, com a mesma fase de lactação e com a mesma idade, e todas dando 10 litros. Dentre todas essas, a que vai ter mais gordura no leite, o percentual de gordura vai ser a Guzerá. Portanto, se eu juntar uma Jersey, que é o maior percentual de gordura no leite, em média, do rebanho mundial, com uma Guzerá, que das raças que nós conhecemos, e que tem pesquisa, é a que tem mais gordura no leite, percentual de gordura no leite, pode ser que seja um excelente cruzamento. Tenho que fazer e medir. Isso é teoria. Porque na hora de parear os genes, pode ser que não consiga fazer isso. Entendeu? Realmente pode ser que não consiga fazer isso. Entendi. Mas, teoricamente, tem tudo para ser muito bom. Deve ter alguém trabalhando com Jéssica e com Guzerá. Eu só não conheço. Vou perguntar no grupo de criadores de Guzerá, que eu estou lá, se tem alguém trabalhando no cruzamento com Jéssica e com Guzerá. O presidente até é meu amigo. Eu vou perguntar a ele se tem alguém trabalhando. Vou anotar aqui. Fala. Deixa eu anotar. Eu sempre tive uma curiosidade, assim, ainda existe, será, assim, bovinos selvagens, tipo, encontrados na natureza? Tem.
Tem bastante bovino selvagem ainda. Tem Vários. ser tipo. Como é o nome? Esqueci o nome agora, mas tudo bem. Existe assim, tipo, por onde? Em que região? Mongólia tem, aquela parte do norte da China, sudoeste da China, Tailândia, Ásia quase toda tem ainda boi selvagem, África tem boi selvagem ainda. Aqui nas Américas, você sabe que não existia bovino, então eles foram trazidos. Ao longo do tempo, alguns rebanhos ficaram perdidos em florestas, em selvas, né? Então, existe aí esses ecotipos que estão lá, selvagem também, mas eles não são originariamente selvagens, eles vieram do continente africano, asiático e europeu. Então, eles só migraram de um lugar a outro, é isso? Isso. Trazidos geralmente pelo homem, né? Mais pergunta? Professor, Fala. tem alguma forma, através de melhoramento, cruzamento, de você conseguir colocar a habilidade de resistência ao clima tropical em Angus? Ora, existem as teorias, né? Se faz isso já é feito, né? O Brangus é isso aí. O Brangus é o cruzamento do zebuíno com o Angus, né? Já é considerado raça, tem associação, se registra. E qual foi a intenção de fazer o Brangus? De tornar uma raça que tenha um marmoreio na carne e uma melhor produtividade do que o Nelore. É o Brangus. Se você botar lá a associação do Brangus, você vai ver. Tem lá, ele registra os animais, existe um rebanho de Brangus de boa qualidade, né? Agora por isso que eu digo, a gente tem que estudar um pouco bioclimatologia. O clima tropical, ele tem vários microclimas. Então, o Brangus, ele é resistente ao clima, alguns microclimas tropicais, mas nem todos. Vai depender da média de insolação, do índice pluviométrico, né? Da média de umidade relativa do ar, da altitude e da longitude. Aí sim, tem alguns que se adaptam ao clima tropical, né? Com as características mais perto, eu digo assim, subtemperado ou subtropical, tanto faz, é a mesma classificação, né? Aí tem Brangus, tem Brangus no oeste do Brasil, né? Rebanhos de Brangus consideráveis no oeste do Brasil. Não é muito, mas tem ainda já considerável. Beleza, valeu. Professor? Fala. Micaele aqui. Não é uma dúvida, não. É só uma coisa que eu queria falar. Se o senhor puder disponibilizar pelo WhatsApp para mim todos os slides, porque a maioria da sala está tendo problema para acessar o slide. Aí, se você puder disponibilizar ele em arquivos para mim, para poder botar no grupo da sala. Eu vou fazer o seguinte, Mica. Eu não sei se eu tenho seu e-mail, tenho? Eu acho que tem, mas eu mando para você no WhatsApp. Mande para mim o e-mail, sabe por quê? Baixar pelo e-mail é melhor, né? E aí, depois do e-mail, você joga para o Zap. O Zap, para mim, tem demorado muito. Eu posso botar pelo Zap, né? Assim, Posso, pelo sim, WhatsApp posso, eu não tem facilitaria, problema. mas eu posso te mandar no e-mail também. Por e-mail. Tá bom. Uhum. Tá ok. Fica combinado assim. Manda meu e-mail, manda seu e-mail, né? Eu não sei porquê, mas eu ontem tentei baixar alguns e não consegui. Tá certo? Mas vocês querem... Vamos lá. De manutenção. Tá certo. Eu compreendo vocês. Mas só para a gente ter ideia, é o encontro 9, 10, 11 e 12, não é isso? Isso. 9, 10, 11 e 12. Isso, é o que começa a falar de raças, né? Eu acho que é. Eu tenho que olhar os slides lá da segunda unidade, né? É do segundo bimestre, no caso, né? Que é Isso. terceira e quarta unidade. Isso. Eu vou olhar lá
e vou ver tudo, porque a gente teve aulas que foi prova, se lembra? E essas aulas que foram provas é aula mesmo, é o que está gravado lá no YouTube, né? É o que está gravado no YouTube. E o que tem de slide que está no AVA, eu vou botar no e-mail, tá certo? Pronto, tá certo. Inclusive o de hoje. Tá certo. Aí passei o e-mail para o meu zap que eu passo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima sexta. Bom feriado. Qualquer coisa, manda pela líder, viu? As dúvidas. Misael. Oi. Eu queria fazer só uma pergunta. Estou na escuta ainda. Eu queria tirar uma dúvida. Achei que não tinha ninguém mais, mas pode dizer. Desculpa, eu queria tirar uma dúvida. Eu estava estudando e eu vi que a estatura mediana para a raça holandesa leiteira, ela é importante, né? Eles dizem que é a vaca harmônica, mas isso só para a holandesa leiteira ou isso é uma coisa geral para a raça leiteira? Isso é uma coisa... vamos lá, isso é um fato geral que a ciência veio descobrir. Lá, até a década de 80, né, se preconizava vacas grandes, porque, poxa, se eu tenho uma vaca grande, meu bezerro vai ser grande, eu vou ter tudo grande. E isso diminui a eficiência, na verdade, do animal. Isso diminui a velocidade, né, em que a vaca vai dar leite, a precocidade. E, através da ciência, dos programas de melhoramento, veio se descobrir, da década de 90 em diante, que as vacas elas podem ser de tamanho mediano, porque elas vão dar a mesma quantidade de leite. Uma outra coisa é um raciocínio muito lógico, que até então não se tinha. Se eu tenho uma vaca de 600 quilos que dá 10 litros de leite, ela come mais do que uma vaca de 400 quilos que dá 10 litros de leite. Isso não é um raciocínio correto? Sim. Porque ela vai comer para sustentar 600 e a outra só para 400. Os 10 litros, todas as duas vão comer igual. E aí se chegou a essa realidade, né, essa confirmação científica de que em todas as raças de bovino, a gente quer o animal mediano, tanto faz no trópico como no temperado. Okay. Beleza? Obrigada. Beleza. Nada. Ok, pessoal. Então, boa sexta-feira para vocês. Tudo de bom, viu? E, Mica, eu vou botar lá no e-mail, tá bom? Tá certo, professor.